Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro. Hoje a gente vai dar continuidade resolvendo as questões da banca IBFC do ano 2017 para a prova de aluno soldado da PM da Bahia, certo? Então se você quer saber como se dará as resoluções, fica até o fim desse vídeo, não perde nenhum detalhe e não perde tempo com outras coisas, tá certo? Fixa aqui, tenho certeza que você vai gostar e entender tudo que a gente vai trabalhar hoje nessas duas questões, ok? Então, vem calcular. Pessoal, vem cá, olha só. A questão número 3 diz o seguinte, olha, o nono termo da sequência lógica 3 menos 6, 12 menos 24, reticências, representa o total de candidatos presentes num concurso público. Se 210 desses candidatos foram aprovados, então o total de candidatos reprovados foram... Bom, olha só, essa é uma questão relacionada a um conteúdo chamado progressão geométrica. Como é que eu sei se uma sequência é uma progressão geométrica? Vem cá, olha só. Primeira coisa, a gente precisa entender alguns termos da progressão geométrica, que é o seguinte: toda progressão geométrica ela vai ter uma denominação para os seus termos, no qual, vamos colocar aqui, PG, ela vai ter os seus termos como sendo o primeiro vai ser o A1, o segundo o A2, o terceiro o A3, e assim vai até, em algumas situações, o último termo. E aí, quando a PG tem o último termo, a gente chama esse último termo de AN. Esse AN é o valor, tá certo? Logicamente que isso aqui vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o último termo é esse. Ora, quem seria esse N? Tá bom? Eu vou aqui só destacar mais uma coisa. O A1 é primeiro termo, tá certo? E assim vai, A2 é o segundo, A3 é o terceiro. O nosso AN é o último termo. Tudo certo? E tem uma característica muito interessante aí. Ah, esqueci de colocar aqui, o N. O N, pessoal, é a quantidade de termos. Tá certo? E uma coisa importantíssima, o que é chamada de razão. É a razão da PG. Só para deixar aqui destacado, é uma constante, é um valor que não muda, tá certo? Bom, aqui eu tenho destacado os termos. Então, por exemplo, nós temos aqui, a questão nos dá uma PG. E essa PG, ela vai ter o A1, o A2, o A3, o A4, que é o menos 24, e assim vai. Só que eu posso dizer que o último termo dessa PG é o menos 24? Não posso, por conta das reticências. Isso significa que tem mais números, ok? Pessoal, então tem uma outra formulazinha muito importante, que é a fórmula do termo geral de uma PG, que é dado por isso aqui, ó. AN vai ser igual ao A1 vezes a razão elevada ao N menos 1. Você vai dizer, poxa, mas que loucura, Edson. Essa é uma formulazinha que você tem que estar por dentro para fazer uma questão como essa, tá bom? Então, galera, observe o seguinte, nessa circunstância aí, eu preciso descobrir, eu tenho já a minha fórmula, tenho. Na minha fórmula, eu tenho o AN, eu não tenho o último termo, ó, o AN é o último termo, eu não tenho, por conta das reticências. Mas eu tenho o A1, preste atenção aqui, ó. Eu tenho o A1, tenho. O A1 seria o número 3, então eu posso substituir aqui, ó. 3 vezes. Eu tenho a razão? Não tenho. E aí, como é que eu faço para encontrar a razão? Galera, a razão sempre de uma PG, ela sempre é encontrada dessa forma aqui, ó. A razão é igual ao AN dividido pelo AN menos 1. Mas, poxa, o que significa isso? Galera, nessa situação, você pensa em um número, é o seu AN. Pegue um número aí, é o seu AN. Agora, pegue quem é o AN menos 1, é o que está antes dele. Portanto,
Aqui nessa situação a gente teria o seguinte, ó. Eu vou pegar o menos 6, beleza. Menos 6, dividido. E quem é que está antes dele? Esse AN menos 1 é o termo que está em uma ordem anterior, no caso é o 3. Se eu peguei o 6, agora eu vou dividir pelo 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, e menos por mais, menos. Essa seria a nossa razão, tá certo? Essa é a nossa razão. Agora pegue, vamos fazer um teste? Agora pegue o 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Menos por mais, menos. Vai dar menos 2. Pegue o 24. 24 e divida pelo 12. Vai dar 2. Em sinais diferentes vai dar menos, por isso que vai ser menos 2. Ah, Elisson, eu posso fazer 24 dividido pelo 6? Não. Por quê? Porque a regra é, você pega um número e o seu antecessor. O antecessor aqui nesse caso, ó, dentro da PG, é claro, tá? Dentro da PG, quem é antes do menos 24? O 12, não é o menos 6, tá? Então é o que está mais próximo dele, o vizinho dele mais próximo, tá? Portanto, eu tenho aqui, agora já descobri quem é a minha razão. A minha razão é o menos 2. Então, no lugar do Q aqui, ó, eu vou colocar o menos 2. E o N? Poxa, Elisson, eu tenho N nessa circunstância aí? Eu tenho. Sabe por quê? A questão vai te dar uma dica. Você vai dizer, Elisson, mas aqui não tem fim. Mas a questão vai limitar isso daí quando ela diz o seguinte, olha, o nono termo. Então ela quer que você chegue até, eu tenho 1, 2, 3, 4, ela quer que você chegue até o 9. Então o nosso N, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, o nosso N, nesse caso aqui, galera, o nosso N será o 9. E olhe que ele diz o seguinte, o nono termo, que é o nosso A9, vai ser o total de candidatos. Então eu preciso achar quem é o A9. Então aqui eu posso substituir, ó. Aqui, ó. Quem é o N? 9. Tá certo? E aí a fórmula diz que a gente tem o N, o meu N, ó, é o 9. 9 menos 1. Aí fazendo as continhas aí vai ficar assim, ó. A9 é igual a, vou repetir o 3 vezes. Agora eu vou... aqui vai ficar menos 2 elevado a 9 menos 1 vai dar 8. Então, a 9 será igual a 3, que multiplica, olha, menos 2 elevado a 8, galera, vai dar 256. E vai ser positivo, porque ó, o expoente é par. A base é negativa, o expoente par, a resposta fica positiva. E aí, galerinha, para finalizar, a gente... Deixa eu colocar aqui em cima. O nosso A9 vai ser 3 vezes 256. Deixa eu pegar aqui a minha cola. 3 vezes 256 vai dar 768. 768. Galera, eu descobri o nono termo. Ou seja, eu descobri, ó, representa o total de candidatos presentes. Então, nesse concurso público existem 768 candidatos. 768 candidatos. E veja que tem essa alternativa. Aí o aluno apressado vai marcar e vai errar, porque a questão você tem que se dar na pergunta. Ele diz, ó, se 210 candidatos foram aprovados, 210 foram aprovados. Então, olha o que ele está querendo. O total de candidatos reprovados. Então, o que é que eu vou fazer nessa circunstância aí? Nessa circunstância, se eu tenho o total de candidatos, o total 768. Os que foram aprovados, 210. Bom, se eu fizer essa subtração, eu vou encontrar os que não passaram, ou seja, os reprovados. Ou seja, 8, 6 menos 1 vai dar 5, 7 menos 2 vai dar 5 também. Esses são os reprovados que eu quero como minha resposta. E logo a gente vai ter como alternativa a letra C. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer a questão 4, tá certo? Eu apaguei a questão 3 aqui.
E vamos fazer agora a questão 4. Ela diz o seguinte, olha, o valor lógico de uma preposição P é verdade. Vamos destacar aqui, ó. O P é verdade, tudo bem? E o valor lógico e o valor de uma preposição que é falsa. Isso é importantíssimo. Ele diz assim, ó, então é correto afirmar que o valor lógico... Olha, para fazer uma questão como essa, é preciso ter também o domínio sobre esse conhecimento dos conectivos lógicos, tá bom? Então é preciso dar uma estudada, mas aqui a gente vai em cima da solução. Pessoal, primeiro eu vou transformar isso aqui no que cada item está nos informando. Como assim? Olha só, a conjunção P e Q é falso. Ele está afirmando isso. O que é conjunção? O que é a conjunção? A conjunção, galera, é esse símbolo aqui, ó, tá certo? A conjunção entre P, veja que ele fala primeiro P, só que o P é quem? O P é verdade. Então aqui, ó, P é verdade. E o Q é falso. Pessoal, isso daqui significa o seguinte: quando nós temos na conjunção pelo menos uma das preposições, o P ou o Q, pelo menos uma falsa, o valor lógico já será falso. Essa é a nossa resposta. E, por consequência, é a nossa resposta correta, porque ele afirma a conjunção P e Q é falsa. E ela é falsa, galera, por conta de, primeiramente, no começo ele diz que o P é verdade e o Q é falso. E aí a letra A pede para a gente colocar a conjunção entre esses dois. Aí é onde eu falo o conhecimento sobre o conectivo lógico. No conectivo conjunção, se uma das preposições já forem falsas, o julgamento acerca, né, dessa frase aqui, se ela representasse uma frase, seria falso, tá certo? Então é a nossa letra A. Por que as outras não é a nossa resposta? Porque preste atenção aqui no seguinte, olha só. Agora ele quer que a gente julgue a disjunção. O que é a disjunção? A disjunção é esse símbolo aqui, ó, entre P e Q. Ora, quem é o P? Verdade. Quem é o Q? Falso. Galera, na disjunção, se uma das duas preposições for verdadeira, o valor lógico já será verdadeiro também. Ou seja, ele disse que ia ser falso e a gente julgou, né, pelo conhecimento que temos de conectivo, a gente sabe que isso aqui é verdade e não falso. Portanto, as duas não bateram, por isso que a letra B não é a resposta. Letra C, a condicional. Gente, condicional é isso aqui, ó. A condicional entre P e Q. Olha, o P a gente já sabe que é verdade e o Q é falso. O que é a condicional? Galera, o que vem a ser isso aqui, ó? A condicional é esse símbolo aqui, ó. E na condicional, sempre que a primeira preposição for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Para o valor lógico aqui da verdade, aqui tinha que começar com verdade e terminar com verdade. Como começou com verdade e terminou com falsidade, então o valor lógico aqui será falsidade também. Portanto, não é a nossa resposta, porque aqui deu falso e ele disse que dava verdade, tá bom? Letra D, a gente tem a bicondicional entre P e Q. Novamente, o nosso P é verdade, o nosso Q é falso. E o que é a bicondicional? A bicondicional, galera, é esse símbolo aqui, ó, tá certo? E ele está dizendo que essa bicondicional entre essas duas preposições está dando verdade. Olha só, a bicondicional só tem verdade se os dois ao mesmo tempo, as duas preposições, forem verdadeiras ou forem as duas ao mesmo tempo falsas. Não é esse caso, porque uma é diferente da outra. Portanto, o valor lógico aqui, quando o conectivo é o bicondicional,
A resposta vai ser falso. E aí, essa não é a nossa resposta, porque ele disse que dava verdade, e no caso aqui vai dar falso. E por último, a letra D, a letra E, ele diz a negação entre a disjunção entre P e Q. Então vamos lá. Ele fala logo da negação, então a negação de quem? Da disjunção. Opa, a disjunção é esse símbolo aqui entre P. O P é verdade e o Q é falso. Galera, a gente já fez aqui, ó, a disjunção, tá vendo? A disjunção deu o quê? Deu verdade. Olha, isso daqui, pelo que a gente fez na letra B, ó, tá vendo? Deu verdade. Só que ele quer a negação. Gente, a negação da verdade é o quê? A falsidade. Então, isso daqui, ó, significa falsidade. E aí, ele disse que ia dar verdade. Na verdade, a negação da disjunção entre P e Q é isso daqui, né? E isso daqui é falso e não verdade, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa ideia. Eu sei que tabela verdade é algo que precisa ter um esforço maior, um tempo maior, um desprendimento maior para entender, né, essa linguagem, mas no que a gente pôde fazer está aí a solução, de fato, a única que bate é a letra A, tá certo? Se você se sentiu ajudado por esse vídeo, então deixa o teu like, nos ajuda também, tá certo? Compartilha com quem você acha que se interessa por esse material e, sobretudo, se inscreve no nosso canal. Isso é importantíssimo, porque nos ajudará a crescer e motivados a gente vai trazer mais material para vocês, tá certo? Fica com Deus e até a próxima.